É isso aí. Vamos então. Hoje eu vou falar com você sobre um pedido que quem fez foi a Simone, né? A Simone pediu para mim se eu podia falar o que eu olho antes de entrar em uma operação. E eu já estava com vontade de fazer um trabalho desse, e aí a gente vai fazer em 3 séries de vídeo, tá? Para a gente discutir exatamente esses por que a gente entra numa operação. Mas antes, por que a gente entra numa operação, a gente vai olhar antes do mercado abrir o que a gente precisa olhar, ok? Depois, durante o tempo que o mercado está aberto, o que a gente precisa estar olhando, tá? E aí, depois que o mercado fechar, o que nós devemos também acompanhar. Assim a gente fecha um ciclo completo, inclusive porque que a gente entra em uma operação. Ok? Então, primeiro, obrigado Simone por ter feito essa solicitação, e acho que vai ser legal. Vou te transformar em minha geradora de conteúdo oficial, tá? Porque sempre você está fazendo algum pedido e isso é muito legal. Então, vamos lá, vamos começar antes do mercado abrir. O que a gente precisa olhar antes do mercado abrir? Então, a primeira coisa que nós vamos precisar de acompanhar é notícias, tá ok? Então, vamos sair daqui. Por isso, a gente acompanha aqui mesmo pelo próprio Telegram, ok? As notícias que aconteceram. Só que não basta falar notícias que aconteceram no Brasil ou que vão acontecer no Brasil, tá? A gente precisa, vamos colocar aqui uma tela preta e já escrever já de cara. Ok, então vamos conhecer aqui quem são os mercados que nós temos que acompanhar. No caso, nós temos o mercado asiático, que ele já abriu, né? Ele abre, vamos abrir aqui, se eu dar uma, o mercado asiático, que ele abre por volta, eu sempre tenho dúvida, mas é 22h20, 22h30, enfim, é por volta das 22 horas que ele abre. Daqui a pouco eu já vou abrir aqui uma tela e a gente checa nele certinho que hora que ele abre, tá? Por quê? A depender de como estiver lá o mercado, ok? O dinheiro vai poder estar saindo de um ambiente e indo para o outro, e a gente precisa conhecer onde é que está esse dinheiro, ok? Aqui, ó, peguei o relógio para poder ver. Então, se a gente pegar aqui, ó, Japão, em Tóquio, ele começa por volta das 21 horas. Aí, Singapura, deve ser 21h30. E Hong Kong e Xangai, 22 e alguma coisa, pelo jeito aqui, 22h30, enfim. A partir das 21, o continente asiático já começa a ter essas entradas para a gente entender como é que eles estão funcionando lá, né? Mas o mais importante é você saber que à noite, né, veja que o mercado funciona 24 horas, ele não tem parada. Fecha um, o outro ainda não fechou, fecha esse ainda não fechou, e abriu o Tadaú, sei lá de onde que é isso aqui, deve ser ali a Índia, deve ser, qualquer coisa assim, que aqui tem Dubai também, ó. Enfim, tem sempre um mercado que está fechando e outro abrindo no meio do caminho, tá? E o nosso aqui, o Ibovespa, abre às 10 horas o à vista e às 9 horas o futuro, ok? Então veja que apesar desse período aqui não estar com o mercado à vista, nós estamos abertos no futuro a partir daqui das 9 horas, ok? Então 24 horas o mercado fica rodando e o dinheiro fica saindo de um ambiente indo para o outro, indo de um ambiente para o outro, ok? Então, com isso, o reflexo que tem
Aí você fala assim, mas por que tem que ver o mercado americano se ele fecha aqui às 18 horas junto com a gente também, né? Porque Nasdaq fica aberto, tá? E Sydney também fica aberto na madrugada. Às 18 horas abriu aqui a Nasdaq e vai até... na verdade ela não fecha, né? Ela fica parece que uma hora só sem abrir. Como eu não opero a Nasdaq, então eu não vou falar muito sobre ela. Mas o importante é, o mercado fica aberto permanentemente. E aí você chama o aftermarket, né? Então, como é que ele foi durante o período da noite, né? E aí você fica conhecendo como ele se comportou, e aí você vai para o mercado asiático, e aí você vai para o mercado europeu, né? Que aí abre aqui, ó, Johannesburg, Moscou, Frankfurt, Zurique, London, né? Londres. Ou seja, ele vai se movimentando, né? Nesse relógio aqui, e a gente vai acompanhando ele também, entendeu? Então, com isso, é importante você conhecer o mercado europeu, como também ele se comportou. Esse aqui deve abrir, se eu não me engano, em torno de 4 horas e 30 minutos que ele abre, né? E aí com isso você verifica como que foi o mercado asiático e como que foi o mercado europeu. E aí você olha, aqui ele abre, dependendo do período do ano, o mercado americano ele ainda está fazendo uma coisa que nós paramos de fazer, que é o horário de verão, tá? Então, se for antes da entrada do horário de verão, ele abre às 10h30. Se for no horário de verão, ele vai abrir às 11h30, como é o caso que está acontecendo agora. Nesse momento, nós estamos tendo horário de verão lá no continente americano, não, né? Na América do Norte. Nós somos continente americano também. Então, isso aqui é a primeira coisa, importantíssimo você ver, tá? Porque você não precisa dominar absolutamente assim o mercado em si. Mas o simples fato de você saber que lá as bolsas na Ásia foram mal, né, que elas fecharam no negativo, isso tem o mesmo significado para a gente, porque eles acabaram de olhar para o mercado americano, que foi o último a ser fechado e tem alguma coisa ainda aberta lá do lado de lá. Então a influência do mercado americano no mundo inteiro é grande demais, entendeu? Então uma notícia do Fed, que é o Federal Reserve, que é o banco central deles, né, tem um impacto como se fosse um banco central do mundo, entendeu? Assim como o dólar, mesmo que você não opere dólar, você vai operar índice, é importante você saber como que o dólar está, porque ainda que a nossa moeda local, moeda fiduciária que rege o Brasil, se chamar real, a influência do mercado americano, do dólar especificamente na economia, é muito grande. É como se você dissesse, a economia brasileira está dolarizada. Porque o milho, ele é dolarizado, o petróleo é dolarizado, ou seja, eu estou citando commodities para você. Então, todas as commodities, elas são negociadas em dólares e não no valor da moeda fiduciária local, tá? Então, isso não é no Brasil, é no mundo inteiro. Ou seja, se o dólar está forte, né, isso vai provocar uma reação na sua bolsa local. No nosso caso, se dólar sobe, a bolsa brasileira cai. Entendeu? Por quê? Porque dólar forte, a moeda local fica fraca. Então é importante você saber o que se vai ter um pronunciamento do... Bom, a gente vai chegar em notícias. Aí eu cito lá. Então, primeira coisa é olhar os mercados. E aí, quais são os mercados, os que você precisa olhar aqui? Ok? Basta olhar os mais importantes. Ok? Então vamos dar uma olhada, quem são esses mais importantes? Ok, então vamos dar uma olhada aqui, ó, o que seria importante para a gente ver dentro desse ambiente, tá?
você pode pegar de qualquer lugar, ok? E eu venho aqui no Invest e a gente olha então como que está a Ásia, tá? E aí você precisa ver o Japão, ok? Que é o Nikkei. Você precisa acompanhar o Hang Seng, que é da China. Às vezes eu não recordo tudo. Hong Kong, vamos ver. Burrista aqui na frente. Então Nikkei no Japão, né? Hang Seng do Hong Kong. Taiwan está aqui na cara, né? De Taiwan. O KOSPI, que é da Coreia do Sul. E na China eu acompanho os dois, que é o China A50, né? Deixa eu ver aqui que eu esqueci, esse daqui qualquer. Isso é o de Xangai, o A50 é o de Xangai. E o Shenzhen também, ambos da China. Tá? Então, na China eu acompanho esses caras aqui. Okay? Por exemplo, nesse instante, o que aconteceu? Já fechou o mercado lá, porque ele abre por volta das 22 e fecha aí junto praticamente com a abertura do mercado do continente europeu. Né? Então, ele já está fechado, né? Só o Shenzhen que mostra aqui aberto, mas olha, ele fechou 4,47, a última informação que tem dele, né? Então, a gente faz esse acompanhamento aqui, como é que fechou o mercado asiático, ok? Aí você sai do mercado asiático e vai para o continente europeu. E aí você olha, né? O FTSE é da Europa, da Londres, tá? E aí Londres eu acabo olhando os dois aqui, que é esse FTSE 100 e esse Share FTSE também, tá? Eu olho os dois, mas bastaria um só. Aí é um pouco de preciosismo só para poder ter uma informação melhor de Londres, tá? O DAX futuro é da Alemanha, ok? CAC 40 é da França, ok? A IBEX é a Espanha, exato. PSI é de Portugal e o Stock 600 é da Europa, do continente europeu mesmo, lá da Unidade Europeia, né? Então, eu vejo também, porque são decisões que acabam influenciando do nosso lado aqui, a gente olha então esse conjunto aqui no continente europeu, tá? Aí, isso a gente já olhou os continentes que eu falei. Só que não basta você só saber como que os continentes estiveram, positivo ou negativo, né? Vamos confirmar aqui para vocês verem. Então nós temos aqui que fecharam no positivo. Ó, positivo foi a Alemanha e a Espanha. O resto fechou tudo no negativo. Tá? Esse aqui fecha por volta aí da meio-dia, alguma coisa. Para nós aqui, ele está tudo no horário local deles lá. Mas já fechou, ok? E aí a gente vai dar uma olhada para as commodities. Quais commodities? Todas? Não, aquela que tem de fato impacto. Porque quando o investidor ele quer investir, ele vai para a renda variável ou para a renda fixa, ok? Ou seja, ele vai comprar ações ou ele vai comprar fundos do tesouro. Entre fundo tesouro tem vários, né? Mas enfim, vamos colocar como renda variável e renda fixa só para ficar mais fácil. Acontece que quando ele vê que a probabilidade de ganhar dinheiro não de perder dinheiro, né? Ele não vai conseguir tirar nem da renda fixa, nem da renda variável, então ele vai para um ambiente mais seguro. E esse ambiente seguro são três. É o ouro, o ferro o ouro, a prata e o ferro. Tá? São três fontes de recurso que eles acabam dando uma olhada para falar assim, ó, não vale a pena colocar meu dinheiro em outro lugar, eu preciso colocar num lugar que me dê mais estabilidade. Então o ouro acaba sendo um ambiente que dá mais estabilidade. O ferro é por conta da necessidade do mercado internacional, né? Então se tem muita demanda, você colocar o dinheiro naquele ambiente pode parecer ser um bom local. E a prata, ele tem a mesma característica do ouro. O ouro de longo prazo e a prata de curto prazo. Tá? Então, a gente vem aqui para as commodities.
primeira coisa que a gente olha também é o petróleo dentro das commodities, ok? Porque a energia é um bem preciosíssimo para a humanidade, e aí eles têm essa necessidade de verificar como é que está essa necessidade no mercado. Está muito alto, está muito baixo, e aí tem um organismo que chama o PEP+, que ela acaba fazendo um pool entre os principais elementos produtores de petróleo do mundo, e aí eles determinam, eles fazem com que o preço suba, o preço caia, eles falam, vou produzir mais, se você produz mais, tem mais petróleo disponível, barateia, então é a lei da procura e da oferta, né? Da demanda e oferta. Então, se tem muito oferta, o preço cai. Se tem baixa oferta, esse preço sobe, né? Então, eles vão trabalhando com isso, entendeu? Ou então sai uma guerra aí e um dos grandes produtores de petróleo é a Rússia, por exemplo, pronto. Né? Aí, a hora que está estabilizado essa guerra da Rússia com a Ucrânia, aí vem o Hamas e ataca Israel. Pronto, aquela região ali onde esses dois estão, né, Gaza e Israel, faz com que pode ser que interfira no deslocamento do petróleo daquela região, principalmente se essa guerra estender um pouco mais fora do que deveria. Então, ainda que pareça, né, que eu preciso dominar toda a informação do universo, você não precisa se aprofundar especificamente, né? Ser um especialista em guerra, ser um especialista em energia elétrica, ser um especialista em energia como um todo, não. Só precisa saber que você tem necessidades básicas aqui na sua casa, que se o entregador do Uber não consegue trazer aqui seu lanche, isso vai impactar na hora de você pedir um lanche. E isso é do mesmo jeito, eu não estou falando que você analisa que tenha o mesmo grau de importância ou de forma quantitativa, né? Mas a qualidade é a mesma. Os impactos que você tem numa distribuição local aqui é o que acontece numa energia que é considerando que o petróleo é uma commodity, tá? Então, quem são os petróleos que você olha? É o WTI. Esse WTI, ele é um petróleo mais bruto, ok? Ele tem menos qualidade. E o petróleo Brent, que é o que a gente olha de fato, que é o que produz alguma coisa de efetividade no mercado, que eu não vou explicar porque eu mesmo não entrei muito, só sei que o Brent é o mais importante, né? E o gás natural, né? De novo, gás lá na comunidade europeia, se tirar o gás eles não têm aquecimento, entendeu? Então, e a Rússia foi impactada com as decisões por causa da guerra, fizeram boicote a um monte de coisa lá para eles, né? Falou, tá bom, vocês me boicotam de um lado, eu boicoto você do outro. E aí ele começou a cortar o gás que ele distribuía para a Europa, né? Então, isso encareceu o valor lá para eles, lei da procura e da oferta, né? Se eu tenho muita demanda, em pleno frio, estou precisando de gás e estou com poucos gás, como é que a gente vai fazer aqui para poder aquecer a casa do pessoal, tá? Então, veja, eu não preciso nada de dominar, eu só quero saber, está subindo ou está caindo. O que isso vai impactar? Se subir demais, vai ter impacto lá na Europa e as bolsas podem ir ruim, e aí o mercado lá, que lá o cara iria investir, talvez ele não tenha tanto interesse em colocar o dinheiro lá, estou colocando aqui exemplos, né? E aí esse dinheiro vai sair de lá e vai para algum lugar. Então a gente espera que nossas bolsas, se o dólar estiver fraco, mais um mercado europeu indo ruim das pernas, a hora que abrir aqui, eu espero que a nossa bolsa suba, né? Então a gente conjectura essas coisas, tá? Outra coisa, então, é o metal, que eu falei aquela hora, né? Então você olha pro chal, que o chal é o ouro, né? E a prata e o ferro. Então você olha para essas três aqui, como está o comportamento delas. Por exemplo, hoje o dólar, o ouro, a prata e o ferro subiram, né? 1,8%, 1,3%. Ou seja, se o cara está falando para mim que ele está indo para o ouro, é porque ele está sentindo muito mais segurança de deixar o dinheiro dele no ouro do que no dólar.
que o dólar é uma commodity também, que é utilizado no mundo inteiro, e com isso ele mostra para mim o seguinte: todo o valor do dólar que está sendo negociado deve de ser para baixo, porque tem alguém, ou muito alguém, interessado em colocar o dinheiro dele no ouro. Então, se o ouro vai subir, a probabilidade do dólar cair é muito grande, ok? E com isso a gente olha também o mercado o mercado americano, tá? Então a gente olha EWZ, a gente costuma dizer que é a Bolsa Brasileira Dolarizada, que é uma ETF que é negociada lá na CME. Então, na madrugada está funcionando essa EWZ. E aí o comportamento que acontece lá na madrugada tende a refletir o mercado brasileiro. Ou seja, se lá der uma abertura em tal lugar, a gente procura identificar onde é esse lugar para que nós consigamos também olhar aqui onde é que vai ser a abertura para nós, né? Ou seja, você faz uma paridade, isso chama-se paridade. Como que aconteceu lá? Como que acontece aqui? Através dessa paridade você fala. Na paridade, vamos dizer que ela abriu num determinado... Aqui, por exemplo, aqui tem a abertura 33,59, tá? Então, se lá for em 33,59, para nós aqui isso representa aonde esse 33,59? Vamos falar um valor aqui qualquer. 123.750, tá? Então você já começa a olhar, tá? E aí o que ele fez? Ele fez uma máxima, fez uma mínima, ok? E aí a gente tenta levar essa máxima e mínima também através da paridade para olhar como foi o comportamento na madrugada lá para o comportamento durante o dia aqui, ok? O petróleo, a Petrobras, ela é um dos principais ações que compõem a nossa bolsa brasileira, ok? São 7, 8 ações que fazem com que haja um peso violento dentro da nossa bolsa brasileira. Eu vou pegar aqui para você ver. Então, está aqui, ó, as principais ações são 8 empresas que detêm 50% do índice Bovespa. Imagina, 8 ações faz com que o mercado se mova na direção delas. Porque as demais são 85 ações, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se eu não me lembro, eu não opero o índice, eu não gosto do índice, tá? Então estou mostrando para você que eu olho para o índice para poder ter noção do que está acontecendo no dólar, ok? Então isso me obriga a olhar para Vale, né? Que, diga-se de passagem, está muito bem, obrigado, né? Vai pagar 2,33% de juros de capitais e dividendos, isso é muito bom. Petrobras, né? Veja, só Vale, ela tem um peso de 13%. Petrobras, 11%, ou seja, só as duas dá quase 25% do mercado, né? Aí depois vem Itaú, né, 6,5%, Bradesco, 5,1%, ou seja, dois bancos que produzem aqui um peso violento. Então, duas commodities, dois bancos, aí tem a Eletrobras, commodity também, energia elétrica, a B3, que é a Bolsa de Valores, né? Ela tem um peso grande também, ó, 4%, ó, mais um banco do Brasil, ok? E a Ambev, que é 3,1%. O resto está tudo do lado de cá, ó. Tudo do lado de cá. Tá? Então, 49,7% são outras empresas, demais ações da B3. E aqui, 8 empresas fazem mais de 50%, né? 50,3% de peso. Então, se você acha que o mercado, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. E aqui. Então, se você acha que o índice está subindo, enquanto essas bolsas aqui, essas ações estão caindo, é porque nós estamos com essas ações aqui, ó, essas 8 empresas, elas estão produzindo um movimento de tal forma que o mercado está subindo. Então ela pode até não subir muito, porque as outras estão balanceando para baixo.
mas ela vai bem das pernas por causa dessas aqui. E o oposto é verdadeiro. Essas aqui podem até produzir um movimento de alta, mas se uma dessas aqui, tipo Vale e Petrobras, ir mal das pernas, ela vai fazer o mercado cair. Tá? E aí pode não cair tanto, porque essas empresas não permitiram uma queda tão grande, mas ela também não vai tão bem. Tá? Estou colocando as duas posições para você entender. Ou seja, olhar para essas empresas é importante, inclusive durante a operação. Mas a gente tem um operacional que vasculha outras coisas, e quando chegar na hora de por que eu entro numa operação ou não, aí você vai entender por que a gente não acompanha tão de perto assim. Eu acompanho, eu quero saber como que elas estão andando, tá? Mas eu não fico tão ligado nelas o tempo todo, porque se eu estivesse lá no índice, aí teria o peso, né? E só para entender melhor por que eu gosto do dólar e não gosto do índice, é que quando você opera índice, você, na verdade, não está operando um valor real. Aquele valor do índice lá, que mede 123, 125, 112, ela é a somatória de todas essas ações aqui, ó. Então, para você falar que você vai operar uma ação é uma coisa, você entra em Vale e opera Vale. Você pode comprar ela para efeitos de longo prazo, de médio prazo ou de curto prazo. Você pode fazer day trade, inclusive, na Vale. E ela tem uma boa liquidez. Tá? Então, se você comprar num dia, você consegue vender no mesmo dia. Já tem ações que ela não tem preço naquele ambiente. Entendeu? As elétricas, por exemplo, algumas delas, por exemplo, a Transmissão Paulista, se você entrar na PRTL 3, vai ter local que você não vai ter preço. Ele pula mesmo, ele está lá, por exemplo, 10, 10,1 não tem, 10,2 não tem, 10, vai ter só lá no 10,5, por exemplo. Então, se você quiser negociar naquele trechinho ali, não dá, ela de repente dá um salto e pula de 10 para 10,5, né? Ou 10,70, não tem preço. E aí você fica naquela esperando o preço querer ir para lá, porque não tem quem queira comprar naquele valor, né? Já Vale não, Vale é praticamente assim, tem preço em todos os lugares, dificilmente você vê um espaço vazio, né? Então, quando você opera o índice, você tem esse lado de estar operando 88, 85, uma coisa assim, ações. E aí ele faz um balanceamento dessas carteiras, como se fosse uma carteira, e vê o peso que cada uma dessas aqui tem, e aí o índice é o resultado final dessas contas que eles fazem. Já o dólar é diferente. O dólar, ele olha para o dólar. Então, quando você vê aquela pontuação que está lá, 4.550, na verdade é o dólar 4,45, 550, é 4,55. Só que ele transforma em ponto multiplicando por 1.000. Então dá 4.550. Tá? Ou seja, 4.550 é praticamente a mesma coisa, praticamente não, é a mesma coisa que o preço do dólar vigente, né? Agora, se for o futuro, ele tem o valor do dólar mais o prêmio, que é um juro embutido, né? Eles transformam o juro em pontuação também, aí soma o valor do dólar à vista, mais o juro, aí você tem o dólar futuro, tá? Então, olhar para trabalhar com as ações no índice é trabalhar com ponto. Trabalhar no dólar é trabalhar com dólar real. Então, as necessidades do dólar real no mercado é muito mais fácil de você determinar do que olhar para 88 ações que você não consegue nem administrar 5, 6 ações direito ao mesmo tempo para poder operar, que aí já começa a dificultar quanto mais ações você estiver operando num day trade, né? Eu estou falando. Vai ficar difícil para você determinar 88 ações para onde ela está indo. Então, por isso, o índice é muito errático. Ele sobe, desce, tira você, ele sobe de novo e vai no teu alvo. Aí você vai falar assim, puxa vida, ele veio aqui me tirar e depois foi lá para o meu alvo. Né? É assim mesmo, isso é o índice. Por isso eu não gosto
do índice, tá? Além das bordoadas que ele me deu. Mas tem gente que gosta, então a gente respeita, o mercado é para todos. Então, vamos ver, já estamos com 30 minutos, eu não quero passar muito tempo, né, aqui. A gente dá uma olhada também em alguns países, como está o comportamento dele a nível de dólar. Se o dólar está fraco ou se o dólar está forte, ok? Então, com isso você tem visão aqui dos países emergentes, ok? Eu extrapolei um pouco os países emergentes e peguei alguns a mais aí para a gente ver como que o mercado está se comportando aqui nesse ambiente. Pode ver que ele praticamente está meio a meio, né? Meio positivo, meio negativo, tá? Então, quando todos esses aqui estão todos fortes, e aí você dá uma esticada de olho, principalmente no mexicano, porque o nosso mercado compete muito com o dólar mexicano e tenta reproduzir, tá? É o que acontece lá no México, aqui. Tanto que o pessoal gosta de fazer paridade também com o dólar mexicano para poder determinar as coisas aqui. Eu não acompanho muito, não faço paridade com isso. Eu vou mostrar as paridades que eu faço para você ver e como que eu determino o que é tão importante assim para a gente olhar, além de só dar uma sapiada. Eu venho aqui, só dou uma olhada e vejo como é que ele está, né? Então, nesse instante, o Brasil é um dos que o dólar está fraco e a nossa moeda local está forte, tá? Bom, era assim que estava, e ainda é assim que está, ok? Nós estamos com uma queda de 0,09. Vamos ver como é que está aqui, porque esse daqui, a parte ruim também desse ambiente, é que ele não é em tempo real, ele tem atraso. Então veja aqui, está dando 0,065, né? Enquanto na real nós estamos com 0,7, 0,8% de queda, tá? Então assim, mas quando você dá uma olhada antes do mercado abrir, antes das 8h55, não tem problema você olhar com 15 minutos de atraso, 10 minutos de atraso, porque o que manda é você perceber como que o mercado como um todo em outros países estão se comportando, ok? Então com isso encerra esse olhar antecipado. O que eu vou olhar no mercado para entrar em uma operação antes do mercado abrir, a nível de mercados como um todo. E aí a gente começa a olhar agora o mercado local, ou seja, nós fizemos uma visão externa do nosso país e agora a gente vai olhar para dentro do nosso país, ok? Então, o que eu uso para poder enxergar dentro do nosso país? Quem fornece notícia. Você pode pagar por essa notícia, tá? Como você pode obter ela de forma gratuita. Então, a gente ainda não é um big player, a gente não vai pagar, a gente vai tirar a informação do mercado mesmo, tá? Então, quem que pode fornecer para nós? Nós temos aqui esse Alex Economia, ok? Onde ele fornece, logo na abertura do mercado, ele começa mostrando como é que foi o mercado europeu, ok? Então, a abertura foi 5, ele deu 5h12, mas eu acho que é 5 horas, ele pegou alguns minutinhos para trás. Ele pegou e trouxe o fechamento do continente asiático, tá? E já estava fechado a 5h12. Então, vamos ver se ele traz aqui, informação do Bom Dia Mercado, que a gente também pega direto desse Bom Dia Mercado, mas ele deve pagar, porque eu vejo que tem informação que vem aqui no Bom Dia Mercado que ele traz e que eu não tenho. Então ele deve pagar por isso. Então ele fala aqui, que a Haddad ganha tempo no embate da meta, né? Ou seja, a economia local influenciando no mercado financeiro, tá? Aí, 22h40 a abertura do continente asiático, né, que deve ter sido por volta aí entre 21 e 22h30. Ele esperou pelo jeito todo o mercado abrir, né, lá desde o Japão até a China, para poder vir aqui e falar, então tá desse jeito lá com a abertura, ok?
Aí mais informação aqui que ele trouxe também pelo Bom Dia Mercado, ó, as ADRs de bancos brasileiros sobem, mas das commodities exibem queda. Então você fica lê tudo dessas coisas, entendeu? Ele fala ADR, eu não sei, é uma sigla em inglês, eu sou péssimo em inglês, mas é alguma coisa semelhante ao, assim, as ações, por exemplo, aqui do Brasil, da Petrobras, ela é subdividida e alguém lá compra as ações aqui no Brasil e fica lá como fiel depositário dessas ações no outro país. E lá ele pega e parcela isso aí. Então, ao invés de você comprar uma ação, você compra uma parcela das ações que ele tem, tá? Ou seja, se está indo bem lá, pode ser que você vá bem aqui também, né? Vamos ver aqui, ó, 20 horas, aqui já vamos deixar para trás. Já começou a ficar 20 horas, vamos começar aqui, a partir de 16 de novembro. Então você começa, supondo que até lá você leu, até as 22h40, acabou, morreu o assunto. Só fomos pegar o continente asiático para você ver que ele traz informações de lá. E aí, algumas siglas você não vai conhecer inicialmente. Que raio de boi é isso? BOE, né? É o Bank of Europa, sei lá, enfim, é o Banco Europeu, tá? É isso que importa. Com o passar do tempo, essas coisas começam a se tornar cotidiano. Alguém vai falar o BOE, que é o Banco da Europa. Aí você, então BOE é o Banco da Europa, aprendi. Não, eu quero saber já o que é. Vai no Google, dá um Google aí, o que é BOE, né? Então, fica aí para poder aprofundar. Então, vimos aqui a Ásia, a Europa. Aí tem alguém que faz um diário econômico, que você pode se utilizar dele. Aí vem aqui as principais manchetes locais que vão dominar o nosso dia a dia, ok? Você não precisa ler a matéria inteira, mas só de você saber aqui, ó, Lula blinda Dina após o governo pagar voo de mulher ligada a tráfico, você já sabe que tem aqui um embate político dentro do nosso país que pode refletir na Bolsa de Valores, ok? Assim como alguma votação que vai ter no Congresso. Vamos ver se tem aqui alguma coisa. Lula se aproxima de ministros indicados por Bolsonaro no STF. Haddad mostra força e governo decide não apoiar mudanças de meta fiscal. Ou seja, o próprio governo atual falou que em 24 ele iria cumprir meta zero de déficit. Aí o Lula, o presidente, resolveu dizer que não é tão importante assim, que o mercado fica cobrando dele essa meta, né, mas porque o mercado é ganancioso. Ou seja, ele fez uma resposta, ele falou algumas palavras, não para o mercado, ele falou para a base aliada dele, para os petistas, aqueles que votaram nesse atual governo. E aí, essa fala teve um certo impacto, mas o ministro o Haddad, esqueci o ministério dele, da Economia, acho que ele veio a público um ou 2 dias depois e tentou acalmar o mercado, demonstrando que a meta de 24 deveria ser cumprida assim. Ele não falou com todas essas palavras, mas ele deu aquela voltinha política e deixou isso mais ou menos claro, tá? Então, esses impactos fazem, momentaneamente, quando ficou-se sabendo que o presidente falou essas palavras, o dólar começou a subir. Por que o dólar subiu? Porque para você entrar dentro do país, e sendo um estrangeiro, você tem que ter dólar na mão. Quando você entra dentro do país, você vende dólar. Não é no Brasil. É na Argentina, em Joanesburgo, na Rússia, em qualquer lugar. Você entrar no país, você precisa depositar dólar. Aí, a hora que você vende o dólar, esse mercado de dólar cai, porque começa a ter muita procura, muita oferta. E quando você tem muita oferta, lei da demanda e da oferta, o preço cai. Então aí, quando o dólar começa a cair demais, é porque tem muita gente entrando dentro da sua nação. O oposto também é verdadeiro, entre outras coisas. Quando começa a ter muita compra, existe uma grande probabilidade, se não teve nenhuma fala como esse do presidente, né, dizendo que não iria cumprir,
E aí o pessoal sentiu uma instabilidade dentro daquela nação, no nosso caso na nossa, falou assim, ó, vamos embora daqui, porque tem um lugar que a gente pode negociar melhor dentro de um ambiente mais estável. Então, um dos fatores que movimenta o dólar são as notícias ou o impacto que essas notícias traz para os estrangeiros. Então, quando eles não se sentem muito confortáveis aqui, eles vão embora. Simples assim. Tá? E aí, muita demanda, então o dólar começa a subir. Tá? Então, saber de eventos que vão ocorrer aqui dentro da nossa nação é importante. E aí, tem a agenda econômica. Tá? Essa agenda econômica, de novo, você não precisa necessariamente dominar ela 100%. Tá? Principalmente porque a gente vai para um ambiente que ele dá uma certa demonstração para a gente, explicando. Se você é uma pessoa que quer se aprofundar um pouquinho só que seja a mais, ele vai explicar. Então você pode pegar aqui, por exemplo, ó, já de cara, para hoje, às 8 horas, ó, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o IGP 10 de novembro. Ok? Então, isso aqui é a inflação. Como é que a inflação impacta no nosso país? Se você precisa de pegar dinheiro emprestado, uma inflação mais alta requer juros mais altos. Então, quanto maior a inflação, pior é para a nossa bolsa. Então, ninguém vai querer investir tanto nas ações brasileiras, porque o juro está muito alto, e isso faz com que a bolsa caia. Mas não significa que o mercado não vai receber dinheiro estrangeiro, porque o estrangeiro ele entra na renda fixa ou na renda variável. Então, a bolsa de valores é a renda variável, mas os tesouros, né, os CRAs, os CRIs, os LCA, LCD, ele todo pode ser um ambiente também interessante para o mercado, para o estrangeiro. Então, pode ser que ele entre e vá para lá. Você vai ver a sua bolsa caindo, o dólar caindo, e alguém vai falar assim perto de você, alguém está mentindo. Eu vou responder para você, ninguém está mentindo. O estrangeiro, quando entra na nossa nação, ele não tem por obrigação ir para a renda variável. Ele pode ir para a renda fixa. Por exemplo, até recentemente nós estávamos com quase 14% de juros sendo pago pelo Tesouro. Então, entrar aqui e fazer uma operação de curto prazo, talvez era interessante para ele. Né? E aí ele vem para cá e aí não vai para a renda variável, ele vai para a renda fixa. Ok? E isso ele faz contas e eu vou mostrar para você quem que é o peso que a gente olha depois mais adiante, não hoje, mas eu vou mostrar para você onde é que a gente olha para poder determinar isso. Hoje é só macro e microeconomia. Ok? Ó, aí, às 8 horas, a Lisa Cook, que ela é lá do Fed, fez um discurso. Tá? Dependendo do que ela fala, isso impacta no dólar. E como a gente opera dólar futuro e, detalhe, o dólar futuro que a gente opera é o dólar em relação à moeda real. Então, o que nós estamos fazendo, em tese, é operando Jesus, como chama mesmo? A gente opera o Forex. Tá? O Forex é um local onde você opera as moedas. Então, você opera dólar em relação a JPY, que é lá no Japão, dólar em relação ao euro, dólar em relação a Coreia, enfim, você consegue olhar os pares de moeda, como que eles estão se comportando um em relação ao outro. Então, quem fica mais forte, né, é para onde você quer ir. Ou você faz uma compra ou uma venda desse par de moeda. Então, quando a gente está operando aqui no Brasil, o dólar, nós estamos operando o dólar frente ao real. É como se nós estivéssemos operando o Forex. Tá? Então, uma frase dela maldita pode ser que impacta negativamente no dólar e positivamente para o real, ou vice-versa. Ok? Você vê, o Banco Central divulga alguma coisa sobre IBCR-BR, que é um índice importante aqui para o Brasil também a nível de inflação. Ó, reunião trimestral do Banco Central com economistas. O que o Roberto Campos Neto vai falar para esses caras, depois a gente vai ficar sabendo. Quem tem informação privilegiada, que paga fontes confiáveis, consegue essa informação bem mais a tempo. A gente não tem, então a gente não vai. Tá? Então, ó, o Michael Barr, Loretta Mester, aí teve aqui, ó, Estados Unidos, pedido de auxílio-desemprego. Normalmente, eu já falo até para você,
você quer ver menos desemprego, mais emprego. Com isso a economia fica aquecida, logo seu dólar fica forte. Como está tendo uma inflação, dificuldades no mundo inteiro por conta da pandemia, hoje nos Estados Unidos eles querem que esteja desemprego. Porque quanto menos emprego tem, menos há consumo, quanto menos consumo, menos demanda, quanto menos demanda, o meu juro pode ser menor. Porque eu preciso segurar a inflação. Tá? Então, uma das ferramentas que faz com que a inflação se estabilize ou caia é juros altos. Porque quando eu faço muitos juros, aí as pessoas falam assim, ah não, esse juro está muito alto, eu não vou negociar não vou comprar a prazo não vou comprar uma casa, não vou comprar um carro, porque o juro está alto. Então, a economia fica desaquecida. Né? Isso faz com que os economistas consigam manipular melhor o trabalho deles, são ferramentas que eles têm, para poder controlar a inflação local. Então, hoje, nesse instante, para você ver por que é importante você saber o mínimo possível. Se o juros sobe, né, é ruim para o mercado. Então, os juros têm que cair para o mercado americano. Nós aqui não conseguimos ter um juros baixo igual do Japão, do Canadá, né, dos países de primeiro mundo. Então, lá para eles querem juros a inflação, não, juros a 2%. Hoje eles estão a 5 ponto alguma coisa. Então, para eles, quanto menor a quantidade de desemprego, pior está. Porque significa que tem mais gente com dinheiro na mão e mais poder de gasto. E eles não querem que gastem muito. Eles querem segurar as coisas. Então, hoje a gente faz análise oposta. Mas é por uma questão momentânea, né? Não sei quando que vai voltar ao normal, mas até lá a gente vai fazendo análise desse jeito. Aí depois, lá nos Estados Unidos, também produção industrial de outubro, ou seja, se está produzindo muito, está consumindo muito, então está ruim, não pode vir bom nesse momento. Tá? Índice Nacional de Habitação Índice NAHB de confiança das construtoras em novembro. Enfim, tem um monte de coisa aqui, tá? Para você ir vendo. Então, veja que ele também pega lá do BDM, que é da onde eu pego também. Ele faz o dele aqui também, o que vai acontecer. Aí ele faz um giro no mundo, tá? Ele vai falar o que aconteceu nas bolsas europeias, nas commodities, tá? Tipo aqui, caíram para cerca de 76 dólares por barril nesta quinta-feira, ampliando as perdas da sessão anterior. Já que os dados da EIA mostraram que os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos aumentaram. Então, você vai começar a entender. Né? Aqui, se está estocando muito petróleo nos Estados Unidos, quer dizer que está consumindo pouco petróleo. Se consome pouco petróleo, está tendo pouca atividade industrial. Tá? Então, normalmente nos Estados Unidos, eles querem ver consumo de petróleo. Porque esse consumo de petróleo demonstra que a economia está forte. Mas nesse instante foi o que eu falei para eles. O interessante é o quê? Estoque. Se está estocando, tá legal. A economia nossa está parando, é o que eu quero. Vamos ver aqui o que mais. Bom, enfim, a gente acompanha esse cara aqui. A gente acompanha o Latos, mas o Latos eu gosto muito dele porque ele tem informação a todo tempo. E eu não gosto dele porque ele tem informação a todo tempo. Uma atrás da outra. Eu não dou conta de ler tudo que ele mostra, entendeu? E aí eu não opero. Ou eu vou ler o que ele está postando, ou eu vou operar, ou eu vou trabalhar. Mas veja, ele traz em inglês, Financial Juice, né? Não vou meter a ler o inglês, mas os Estados Unidos e a União Europeia estão a tentar negociar a extensão de sua trégua comercial. Aí, isso foi 6h30. 6h32. Estados Unidos e União Europeia continuam distantes nas negociações sobre o aço e à medida que o prazo final do ano se aproxima. Então, 33, 33, 34, 34. Mas é 6 horas e 34 minutos. Ok, eu tinha acabado de acordar. Mas ainda assim é muita coisa para me ler. Então, eu não tenho tempo para tudo isso, principalmente quando está, pessoal, já o mercado aberto. Vamos lá. Mercado aberto. 9,29, 9,29. 9,29.
44, 44, 54, você vê? É uma atrás da outra. Então, tudo aquilo que ele entende ser importante, ele divulga e bota aqui. Então, se você dá para ler, você lê. Se você não consegue ler, né? Então, às vezes eu deixo aqui para poder aparecer todas as notícias no cantinho da tela, né? E aí eu vejo ela aparecendo aqui no cantinho, mas eu tirei porque estava entupindo, assim mesmo não dá. Então, vem aqui, liquido e às vezes eu leio alguma coisa dele, às vezes não. O Alex Economia foi o que eu falei, né? A gente vai acompanhando, então, e vai vendo o que ele traz para a gente. A gente vê aqui também no BDM Life, né? Little, né? Light, que é a parte gratuita do que eles vendem de informação, e aí a gente lê alguma coisa aqui a mais. Veja que ele dá bem menos, ó, o dia inteiro, ó, era 6 informações, faltam 4, ó, para poder ler se você quiser, tá? Falando sobre a Americana, isso às 8h35, às 9h50, ó, inserção da agenda doméstica esvaziada, dólar é estável e juros sobem de olho no exterior, tá? Então, ele traz alguns resumos ao meio-dia, né? Depois das 3 horas, quando fecha a bolsa. Então veja que a gente tem aqui fontes para poder se aproveitar. E aí você acompanha também, caso você queira, alguns políticos de influência, porque algumas vezes quando eles falam alguma coisa, eles têm influência no mercado, você sabe que está acontecendo alguma coisa por conta disso. Porque vira e mexe eu vejo alguém falar: gente, o que aconteceu? Por que o mercado caiu tanto assim, né? Exemplo, deixa eu ver aqui, foi que eu postei para esse grupo de pessoas aqui, ó. Vamos pegar já as fotos direto. Aqui, ó. Eu que postei isso aqui, ó, né? T10 mergulha 15 pontos base, base points, ele fala, né? Depois da inflação americana esfriar mais do que esperado e diminuir chances de novas altas de juros nos Estados Unidos. Então esse aqui é o juro que movimenta o mercado americano. Tudo aquilo que eles vão negociar é os juros de 10 anos que eles acabam utilizando. Então se a gente olha para os juros de 10 anos no mercado americano, você vê diretamente o que vai acontecer com o mercado brasileiro, no sentido do dólar, né? Então, se ele despencou, o que aconteceu com o nosso dólar? Caiu. Juros para baixo, dólar para baixo. Juros para cima, dólar para cima. Tá? Ou seja, se a moeda americana hoje está forte, é porque a economia está forte. Se a economia está forte, eu preciso aumentar esse juro para poder derrubar essa ânsia, essa vontade de querer consumir do povo. Tá? Mas normalmente seria o oposto. Mas hoje ele está desse jeito. Tá? Com a inflação controlada, é diferente. Então, e aí fizeram a pergunta: o que aconteceu, né, com o dólar? Aí eu peguei e postei isso aqui, o que aconteceu com o dólar. Eu acho que... Tá, deixa eu entrar aqui para poder mostrar para você. Então, onde a gente acompanha o calendário econômico, e por isso que eu falei que você não precisa se preocupar em saber das coisas, porque alguém já coloca aqui para você o grau de importância da notícia, tá? Tem alguns que falam tourinho, né? Ele vem aqui 3 estrelinhas, então uma estrelinha, ela é de muita importância. Tá aqui embaixo, se você ficar com dúvida, né? Ó, uma estrelinha, a volatilidade esperada é baixa. 2 estrelinhas, a volatilidade esperada é moderada. E 3, a volatilidade esperada é alta. Então, exemplo aqui, ó, para hoje, tá? Eu acompanho, se você quiser alterar aqui os filtros, ok? Você vem aqui, escolhe quais são as nações que você quer acompanhar, ok? E coloca sempre aquelas que produzem um impacto. Por exemplo, a China é importante para o Brasil? Não, até no passado. Agora a China é importante, por quê? Porque acho que dá mais de 50%, ela hoje está negociando muito mais com a China do que com os Estados Unidos, o Brasil. Então, se a China não vai bem das pernas, ela deixa de comprar ferro, por exemplo, Vale vai ruim, Vale indo ruim, a bolsa nossa vai ruim, porque o peso de Vale é 13%. Tá? Um exemplo que para te dar, né? Não significa que vai ser literalmente assim.
mas é por aí. Então você olha aqui e vê o discurso, não, vamos pegar um evento aqui para pedido contínuo de seguro-desemprego. Ele mostra para você aqui o valor atual, a projeção que o mercado faz, porque eles estudam, eles ficam avaliando o comportamento do mercado, e os economistas falam, ó, de tudo que eu fiz aqui de estudo matemático ou comportamental desse ativo, né? Ele deve de dar um valor de 1,847 mil. E a anterior foi 1,865 mil. Então, o mercado fica olhando para esses dois caras aqui, ó, como que foi o último que saiu e como que está a projeção dos economistas, né? Aí sai. Se ele sair diferente do que os economistas projetaram, o mercado pode ficar desagradado com isso. Porque uma projeção não é uma realidade, mas ele tem elementos para entender que aquele valor seria o valor justo. Então, se o valor justo não saiu, ele vai avaliar se isso foi bom ou se foi ruim. E aí o mercado vai reagir. Ou se, mesmo que sai do jeito que os economistas falaram, mas sai diferente, e ele esperava um comportamento melhor, do tipo aqui, ó, saiu maior do que o anterior. Só que sair maior do que o anterior significa teve mais desemprego. E isso é ruim para o mercado americano. Então o dólar cairia naturalmente aqui. Porque se uma economia está estável, eu quero ver todo mundo empregado. Então eu quero ver baixo pedido de seguro-desemprego. Tá? Ah, mas como que eu sei como avaliar isso? O próprio mercado, esse ambiente aqui de agenda, ele explica isso para você. Ó, pedidos de subsídio de desemprego contínuo mede a quantidade de pessoas requerendo subsídios de desemprego após o pedido inicial. É geralmente divulgado uma semana após o pedido de subsídio de desempregos iniciais. Tá? Então, a gente quer ver menos pedido de desemprego. Mas hoje, atualmente, o melhor quanto mais desemprego, melhor para eles conseguirem segurar as pontas lá. Então, por que o dólar caiu? Porque... Onde que está? Ok, aqui, então vamos tirar essa criança daqui e voltar para cá. Pode. Então, com isso, você tem aqui... vamos pegar um outro aqui, por exemplo, ó, índice de preço de importação anual. Ó. Vamos pegar um 3 tourinho. Pedidos iniciais de desemprego. Ó. Ué, veio um só, era 3 lá? Que coisa. Índice de atividade industrial. Pronto, vamos ver esse aqui. 3 tourinhos. E aí, ó, ele vem aqui explicando também. Tá? Então, ó, aí aqui embaixo, normalmente ele vem mostrando, ó, valores superiores ao esperado devem ser considerados como positivos. Altos para o dólar. Enquanto que valores inferiores ao esperado devem ser considerados como negativos, baixo para o dólar. Tá? Então, você precisa dominar a informação? Não. Você precisa saber que hora que vai sair essa informação. Se ela for 3 tourinho, já de cara, vou dizer para você, vale a pena não estar operando nesse instante. Ok? Salvo se você dominar muito bem o que você está fazendo. Tá? Porque o risco de você ser estopado é grande. Então, você tem aqui o calendário econômico para seguir, tá? E com isso, agora, acho que a gente encerra o que você precisa olhar antes do mercado começar, tá bom? Deixa eu ver aqui se ficou mais alguma coisa pendente. Não, é isso aí, tá? Outra coisa que você precisa olhar, vale a pena muito, muito mesmo, tá? E eu comecei a acompanhar. Cadê você? Cadê você? Ah, tá aqui. Eu faço uma análise antes da operação desse ambiente aqui, ó, que é o resumo estatístico, né? Que é esse cara aqui, que fica aqui, ó. Strike do dólar. Coloquei o nome de strike do dólar. Porque o dólar, por ser uma moeda, você pode operar opções nela.
E quando você opera opções, você precisa saber onde está o strike do dólar. Então a gente faz uma análise do mercado, né? Como é que está a compra e como é que estão as opções de venda, ok? Está logo abaixo também aqui. E com isso a gente monta uma planilha, mas aí eu comecei a mudar. Eu comecei a acompanhar esse site aqui, ó. Esse site também é pago. Você vai ver aqui, mas você falou que acompanha o dólar, mas aqui está o Ibov. Perfeito. Ele não está correta a informação. O dólar é pago. E eu ainda não estou com intenções de pagar. Mas ainda que o dólar não sendo pago e o Ibov eles estão me dando, eu não falei que quando o mercado entra com dólar, ele está indo embora, quando sai com dólar, ele... Deixa eu mudar, deixa eu falar de novo. Quando o estrangeiro entra no país, ele vende dólar, o dólar cai o preço. Quando ele vai embora, ele compra dólar, então o dólar sobe. Logo, o que isso aqui vai trazer para a gente de informação? O mercado é um conjunto de soma zero. Se eu vendo, você compra. E se você compra, eu vendo. Tá? Não dá para sair negócio. E outra, não basta você falar, eu vou vender para você 10, mas eu só quero comprar 2. Tá? Então é soma zero. Se você quer vender 10, mas eu só comprei 2, você só vendeu 2. Tá? Você vai ficar com 8 na mão. Isso aí não tem como, é soma zero. Então, o que acaba acontecendo? As ações, quando elas começam a ter algum tipo de problema, eles correm para as opções para poder fazer hedging, seguro. Né? Então, se a ação cair, ele pega e aposta nessa queda, e aí ele ganha o prêmio da queda como benefício dessa queda. Então, mesmo que ele tenha uma ação vigente lá em mãos, ela está protegida porque essa queda vai produzir ganho para ele também. Do mesmo jeito ao contrário, se ele tem uma ação e essa ação ela acaba subindo e... eu não manjo de opções, não vou querer explicar, mas enfim, isso daqui se o cara, para poder fazer isso, tem que ter alguém no mercado para poder garantir que vai ter a contraparte. Tá? Porque você tinha 10 e só vendeu 2 para o mercado. Então, eles chamam isso de market maker. O market maker é o cara responsável para dar liquidez para o mercado. E aí, ele não ganha com o lucro dessa operação. Se você quer vender, eu vou comprar de você. Se você quer comprar, eu vou vender para você. Ele não ganha com esse lucro. Ele ganha com spread. Tá? A diferença entre a compra e a venda. E aí, o market maker, ele é obrigado a, quando ele começar a lucrar, ele fazer uma venda ou uma compra a partir daquele instante. Então, o que eu vejo aqui é exatamente isso. Tá? Ele tem aqui pessoas que estão trabalhando a descoberto, nas opções, que está trabalhando travado e trabalhando coberto. Então, quando ele olha para cá, a gente olha aqui e vê esse valor, 112, o strike 112. Ou seja, se o preço do índice, né, se o nível do índice cair no 112, o market maker vai ter que começar a comprar. Tá? Isso para put. Para call, se o preço chegar aqui, no 119, ele vai ter que começar a vender. Porque senão o market maker vai começar a ganhar dinheiro com essa operação. E ele não pode ganhar dinheiro desse formato, porque ele foi contratado pelo mercado para fazer liquidez para o mercado. Tá? Então, você olhando aqui esse site, mesmo olhando dentro do ambiente do índice, né, você tem essas informações aqui. Por exemplo, está vendo 125 mil? Então, vou mostrar para você aqui o que eu fiz hoje. Vamos ampliar e vamos entrar no índice. Eu vim aqui no índice e marquei dados da Jumbo. Quando ele chegou no 125 mil, o mercado caiu. Só que o mercado ele tem força e se movimenta, e o mercado continua subindo. Ok? Além dos 125 mil, mas nos 125 mil, eu sabia que o market maker ia atuar. E ele atuou. Mas ele continuou subindo, né? E o dólar continuou caindo. Né?
Mas eu coloco aqui, venho, coloco um alarme, né? E aí, a hora que ele alarma para mim, eu sei, opa, lá no índice, ele aconteceu o que eu esperava que acontecesse. O market maker vai ter que vender agora. Então, quando eu vi isso, eu comprei dólar. Tá? Porque índice para baixo, dólar para cima. Vamos ver o que mais que eu tenho que falar para você. Então, outra coisa que a gente olha, já antes do dólar abrir, antes do pregão abrir, né? A gente acompanha a partir do leilão. A gente não espera 9 horas para poder entrar no mercado. A gente já entra no mercado, ainda que não façamos operação, os 5 minutos anteriores, que é o período do leilão. Mas isso eu explico lá para frente, só estou dando um spoiler já, ok? E aí a gente vem aqui e publica para o grupo nosso, opa, não é aqui não? No nosso grupo, né? Então a gente publica onde que o mercado, deixa eu ver antes, depois do bom dia. Então a gente mostra aqui, ó, no strike, qual que pode ser a volatilidade do dia se o strike for de 5 mil, ok? Ele mostra para mim que pode ter uma volatilidade de 11,61%. Tá? Volatilidade, né? Isso não tem a ver com qual que é se está ganhando ou perdendo o mercado, de 0,5%, 1%, é a volatilidade. Tá? E aí a gente publica também aquele mapa, né, para que tenha consciência de onde que o índice pode estar batendo. Aquele estudo que eu falei para você que a gente faz baseado nos strikes que estão em vigor, tá? A gente olha os contratos que fecharam ontem, qual que foi de maior volume? O de maior volume foi aqui, ó, o 4.900, ok? No entanto, o que tem maior quantidade de contrato fechado, aberto, né? Ele abre de manhã e fecha à tarde. Mas ele fica com alguns contratos em aberto ainda. Então, quantos contratos ficaram em aberto no final da tarde? Ele está aqui, ó, nos 5 mil. Então, se o mercado quiser subir esse preço até 5 mil, quem estiver comprado em dólar lá para baixo vai perder dinheiro. Então, ele se protege em cima desses valores. Tá? Aí a gente coloca o da put também, né? Onde que a put estaria para um strike de 4.876? Ele deu 0% de volatilidade, porque ele está dentro do dinheiro, então isso é uma coisa de opções, que ele fica no dinheiro, acima do dinheiro e abaixo do dinheiro, né? Então esse valor aqui está abaixo do dinheiro, então por isso que ele dá uma volatilidade baixa. Zero, baixa não, zero, né? E aí também a mesma coisa, a gente analisa qual o maior volume da put, né? Foi no 5.400. Mas onde estava a maior quantidade de contrato ontem, na hora que fechou o mercado, era no 4.750, ok? E nesse instante, ó, nós estamos no 4.874, ela caiu até a 4.848, uma coisa assim, 45 acho que foi. Daqui a pouco a gente vê. Aí a gente olha como que está o VIX. VIX é índice do medo. Se eu tenho muito medo, eu vou proteger meu patrimônio. E onde eu faço essa proteção? Nas opções. Então veja que ele estava aqui, ó, indicando venda forte. E quando ele fica com venda forte, significa que ele não está com muita vontade de correr risco. Ok? Quanto maior o número, esse valor, maior o sentimento do mercado de correr risco. Quanto menor esse valor, menor a vontade de correr risco. Então eu quero ver, se eles estão com menos vontade de correr risco, né, significa que eles vão se proteger. Ele vai se proteger aonde? No dólar ou no ouro. Tá? Agora, quando esse valor começa a aumentar demais, mostra pra gente que eles querem correr risco. E onde que eles correm risco? Indo para a renda variável. Então aí eles não vão estar tanto nas ações. E aí a gente coloca aqui algumas informações, né? Que o VIX, ele olha os últimos 30 dias. Então,
nesses últimos 30 dias, que é do dia 4 do 10 ao dia 15 do 11, a volatilidade ela está trabalhando abaixo da volatilidade histórica. Aqui, volatilidade histórica é o período de um ano, ok? Então ela está trabalhando no 14. Isso a hora pré-mercado, não agora, nesse momento. Pré-mercado, ou seja, eu já estou entrando no mercado sabendo como é que o mercado está, ok? E aí eu faço um estudo e vejo duas possibilidades, uma histórica e a outra dos últimos 30 dias, tá? Onde pode ser o ponto máximo, médio e mínimo. E aí a gente coloca aqui também e olha já de cara onde que está o cupom limpo. Cupom limpo é literalmente a análise que o estrangeiro faz para saber em qual mercado que vale a pena ele entrar. Por que ele entrou no Brasil e não entrou na Argentina? Por que ele não entrou no Chile? Que está tudo aqui no continente americano, ok? E que deve abrir mais ou menos no mesmo horário que a gente, né? Um pouquinho mais para frente, mas mais ou menos no mesmo horário. Por que ele não está lá e ele está aqui? Tá? Ele olha, ele faz os cálculos dele a partir desse valor aqui, ok? E se vale a pena, ele entra no mercado. Então, entrar no mercado é abaixo desse valor, o mercado de dólar começa a cair. Por quê? Venda dólar, venda dólar, venda dólar abaixo de 4,862. No entanto, se ele começa a achar que não vale a pena ficar no dólar, ele começa a comprar dólar acima de 4,862. Mas nós estávamos com o dólar lá no 4,920. Ok, está muito distante, então pode ser que nesse instante ele comece a vender dólar buscando exatamente esse cara aí, tá? Enfim, a gente olha para ele. Ele é um ponto importante. E a gente coloca aqui, então, onde que vai ser os prováveis pontos importantes do mercado, ok? E segue ele ao longo do dia. E onde é que estava a CME na madrugada? Então a gente anota essas coisas, inclusive colocando elas no gráfico. Já plota lá para a hora que o preço passar por elas eu estar olhando para isso. Eu não estar, onde eu estou, para onde eu vou, não. Eu sei para onde que o mercado está indo. Ele está indo buscar valores lá na CME. Então a CME fez 13 pontos na madrugada, abriu no 4,874,50, tá? E aí, ó, máxima dele foi onde? 4,874,50. Ou seja, ele abriu e já fez a máxima na abertura. Ele caiu, só foi queda, tá? E aí ele fez, até a abertura do nosso mercado, ele fez 4,861,50. Mas ele, se teve uma queda do dólar ao longo do horário que nós estamos abertos, ela também atualiza. Vou mostrar isso para você, tá? Porque a última coisa que eu ploto aqui é qual que é a frequência do nosso mercado hoje? Qual que é o melhor ponto a nível de renko para operar? Então eu venho aqui, ó, a nível macro é o 8R, a nível de conforto é o 5R e para fazer esse cálculo o 3R. Ok? Esse outro aqui é uma forma que a gente tem também de identificar qual que seria o 5R, os 5 minutos, perdão, os 5 minutos, qual que seria a frequência dele, qual que é o renko que se equipara aos 5 minutos. Então, nesse momento que eu peguei, era o 4R, né, que se equipara aos 5 minutos. Tá? E aí, acabou, a nível de olhar. Só para fechar, então, a gente vai aqui para o dólar, e eu falei que ele abriu, vamos dar uma olhada aqui na leitura. Vamos tirar essa criança aqui. Então, ó, esse ponto aqui, ó, é o cupom IMPO. Então veja, ó, como ele ficou trabalhando em cima do cupom IMPO hoje. Ele abriu o mercado, ó, aqui. Já abriu e já caiu. Tá? Então, vindo buscar a mínima de ontem. E aí ele ficou trabalhando, testando o cupom IMPO, ó, todo instante, ó, testando. Ele fez a mínima dele aqui embaixo, no alvo que a gente tinha marcado como importante, lá daqueles pontos que eu tenho importantes, né? Porque eu tenho dois pontos importantes.
E eles estão aqui, ó, os pontos importantes. Ele fica aparecendo para a gente aqui, a gente fica olhando para eles, ok? Os pontos de reversão, não, esse aqui é outra matéria, outro dia, não é de hoje. Então, e aí a gente acompanha essa criança aqui que eu falei. Se ele entra pelo cupom limpo, tá? Ele sai por algum lugar. E aí a gente conversa sobre isso em outro momento, que é o que a gente olha, ok? Então, eu acho que foi só para você ver que a gente anota os pontos, ó, e eles têm relevâncias violentas. Ó. Pode ver que ele veio na linha aqui, ó, certinho, ó, bateu e caiu, tá? Então, esse daqui, ele bateu exatamente lá no ponto máximo, e aqui embaixo ele bateu exatamente também na linha roxa, ó, no ponto mínimo. Show, né? Sim. Show. Matemática, tá? Isso calculado durante o período, que é a próxima aula, tá? Então aqui já passou do tempo que eu queria, deu 1h15, mas acho que deu para você entender os pontos que nós precisamos acompanhar antes do mercado abrir, tá? Ah, então por isso que você levanta mais cedo, pai? É, por isso que eu levanto mais cedo, para poder fazer a análise do mercado, para estudar o mercado. E como último ponto que eu considero importante para ser acompanhado, eu venho aqui, tá? E eu entro no 21R, tá? Por que 21? Porque eu quis 21, ok? Ele já é um período grande para a gente, ó, ele está dando aqui outubro e novembro, ó, ok? Eu venho no canal de regressão linear. Deixa eu tirar aqui essa criança para não atrapalhar a nossa visão. E a gente analisa esse período macro, tá? Ó, até 27 de outubro está aqui onde eu estou, mas ele daria mais, o 20R. Deixa eu até encolher aqui para poder mostrar isso para você. Ó. E aí, dentro daquela estrutura da aula, do canal de regressão linear, eu faço análise no 21R. Então, veja aqui, ó, eu tenho um ponto que estava no início do dia, aqui no 49,86. Eu vou pegar esse valor aqui agora, já nesse instante, como se fosse o pré-mercado, e colocar ele naquela análise que a gente faz do canal de regressão linear. E aí, aqui embaixo, eu também vou colocar esse ponto no 48,06. Então, significa que esses dois valores podem ser alcançados? O de baixo eu acredito que sim. O de cima, até ele chegar lá em cima, ele vai ser alterado de posição. Mas diariamente e ao longo do dia, eu vou atualizando essa informação. Tá? Mas antes do mercado abrir, eu já venho aqui e tenho uma visão. Como que o mercado está? O mercado foi lá no DP mais 2, tanto do movimento quanto da tendência. E qual que é o sentido dele? Está caindo, tanto o movimento quanto a tendência, quanto o viés. Então todo mundo está indicando para baixo, inclusive, ó, aqui nós estamos com o movimento e o viés apontando no mesmo ponto praticamente, né? Então, com isso, a minha crença é de que o dólar vai continuar caindo ao longo dos próximos dias, né? Tanto que tem um vídeo que eu fiz uma análise onde o valor que ele remetia para a gente era o 4.570. Mas está longe do 4.570. Pois é, quando eu fiz estava 4.900 e alguma coisa, quase 5 mil. E ele já baixou abaixo de 4.900 e continua com fôlego para poder cair. Ou seja, aquele 4.750 que nós vimos lá na PUT, ele está mostrando para mim o desejo de que minha proteção, se o mercado continuar caindo, é que eu ganhe dinheiro no 4.750. Tá vendo? Então, pegar essas informações não é só pegar, mas é acompanhar elas e trazer. Ah, ele está com a intenção de, se ele está se protegendo no 4.750, no 21R ele está mostrando para mim queda. O valor mais baixo dessa queda é 4.806 agora. Esses dias atrás era 49,48. Ou 48,49. 48,49. Né? E ele já caiu quase 50 pontos. O mercado continua em queda. Então, mas eu só vou fazer o quê? Eu recomendo fazer operações de venda. E as de compra?
Se você já tiver habilitado, capacitado, souber administrar, faça. Mas veja que o ideal é, se o mercado tem um viés de queda, tendência de queda, movimento de queda aqui pelo 21R, as melhores operações que você vai realizar são as de venda. Tá? Então, eu acho que agora encerra o que você precisa olhar antes do mercado abrir. Tá bom? Então, para quem está acompanhando e quiser alguma explicação mais detalhada, a gente tem a sala, né, que pode entrar, perguntar, tirar dúvidas, a gente está disponível para isso, né, ou então se aprofundar. O mercado tem mais videoaulas por aí, né, que dá para poder também, ou pegar minhas outras videoaulas que também está explicando, por exemplo, sobre o canal de regressão linear e coisas afins. Beleza, então? Então agora a gente encerra e por hoje é só isso. Beleza? Um abração.